Mais um episódio do Vida de Autônomo. E no episódio de hoje quero trazer um tema que para mim foi fundamental na minha vida, na minha jornada e que ainda é um lugar em que eu sempre olho, em que eu me descubro novamente nele. Então, hoje a gente vai falar sobre o processo de adultecimento dentro do trabalho de autônomo, né? Então, como adultecer sendo autônomo. O meu processo de adultecimento na vida, ele começou pelo profissional autônomo, né? E é justamente por isso que eu quis trazer esse tema, porque foi um tema bem relevante para minha vida e nos atendimentos que eu tenho feito, nas mentorias, nas conversas que eu tenho tido com pessoas próximas sobre esse tema, eu vejo que é um gargalo bem importante da gente conversar, da gente refletir, da gente abrir espaço para pensar sobre isso. E por que eu digo que o meu processo de adultecimento na vida começou no profissional? Eu sempre falo para vocês que eu não acredito que nós estamos tão separadas do nosso trabalho igual a gente talvez gostaria ou talvez a gente aprendeu que estaria. Como se eu fosse uma pessoa totalmente diferente no trabalho e uma outra pessoa na minha vida pessoal com os meus amigos. É claro que quando a gente fala de papéis que a gente veste, a gente vai manifestar a nossa autenticidade nesses papéis de forma diferente, mas a nossa autenticidade ela precisa estar presente. Quando eu falo de autenticidade, eu falo de quem a gente é. De quem a gente é, não em algum papel específico, mas de quem a gente é na vida, daquilo que a gente acredita na vida. Então, o meu processo de adultecimento, ele começou por conta da vida de autônomo. E eu acredito muito nisso, de que o nosso trabalho é uma extensão de quem a gente é, de quem a gente está, e muitas vezes a gente tende a colocar o trabalho como sendo o centro da nossa vida. Na verdade, a gente tem áreas da vida, né? Imagina que as áreas da sua vida são bolinhas. Então, tem sonhos, tem relação conjugal, amizade, familiar, tem relação com o cachorro, relação com a casa, e todas as áreas da vida que envolvem a vida como um todo. Existe uma tendência da gente querer colocar no centro da nossa vida algo que está fora da gente, algo que é só uma parte da nossa vida. Então, é um padrão muito comum de nós mulheres a gente colocar ou o relacionamento afetivo no centro da vida, ou o trabalho no centro da vida, principalmente as mulheres que escutaram que precisariam nunca depender de homem, que você precisaria construir um futuro extremamente autossuficiente, e eu não acredito em autossuficiência. E nos homens a gente vê muito esse padrão também relacionado ao trabalho, né? Do trabalho sendo o centro da nossa vida. E não tem problema se durante a nossa vida a gente aprender a direcionar mais ou menos energia para uma área que a gente está querendo desenvolver. Por exemplo, eu agora estou focada em me desenvolver profissionalmente. Se eu estou focada em me desenvolver profissionalmente, eu vou precisar demandar um pouco mais de energia para esse lugar, que é a área da vida do meu trabalho. Só que se eu coloco o trabalho no centro da minha vida, existe uma tendência muito grande de eu depositar o quão boa ou não a minha vida está por conta de uma parte dela. Por isso que é tão perigoso a gente colocar relacionamento afetivo no centro da nossa vida. Porque eu coloco o relacionamento afetivo no centro da vida, e aí se o relacionamento não tá bom, se acontece qualquer outra coisa que sai do prumo no relacionamento, porque vai acontecer, porque são duas pessoas, seres humanos se relacionando, que são diferentes, por mais semelhanças que tenham, a gente já tem uma tendência de não validar mais a vida como um todo, né? De a minha vida está ruim porque o meu relacionamento não está bom. É claro que quando a gente valoriza muito uma área, e aqui falando, por exemplo, de relacionamento afetivo e de trabalho, é importante que a gente perceba o peso que isso tem na nossa vida. E não é que a gente tem que estar bem se essa área da nossa vida não está tão boa. Mas é perceber se esse não estou bem, ele não é algo muito grande, sabe?
Não é às vezes algo muito maior do que realmente está acontecendo, porque às vezes tem tanta coisa boa acontecendo na sua vida nas outras áreas, mas como você aprendeu a demandar uma energia muito grande, por exemplo, para relacionamento afetivo, você esquece tudo que você está colhendo no seu trabalho, nas suas relações familiares, você esquece o que você está colhendo na sua relação com você, na sua relação com a sua casa. Então, percebe como é perigoso esse lugar? E eu falo isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma tendência muito grande a colocar um relacionamento afetivo no centro da minha vida. E isso faz até com que muitas vezes eu fique tentando caçar pelo em ovo, sabe? Tentando caçar alguma coisa que esteja não tão certa, porque se tá tudo bem, parece que fica um pouco estranho. Talvez você se identifique com alguma questão específica na sua vida que se relaciona dessa forma. Com esse meu lugar e esse meu desejo de estruturar mais ainda o meu profissional, entender mais algumas dúvidas que eu tenho relacionada a ele, eu tô aprendendo a soltar realmente esse lugar do centro da minha vida ser o relacionamento afetivo. Eu já tô nessa desconstrução já faz um tempo, mas agora com esse foco aumentando no trabalho, é uma tendência muito grande de eu querer tirar isso que tá no centro, que é o relacionamento afetivo, que eu aprendi a colocar no centro durante a minha vida toda, e colocar o trabalho nesse lugar, substituir. Só que isso também não é sustentável, né? Porque eu não sou o que eu faço, eu não sou o meu trabalho. O meu trabalho é uma parte de quem eu sou e estou nessa vida agora. Então, eu sempre faço esse desenho, inclusive nas sessões tanto de terapia holística quanto de mentoria para autônomos. Eu sempre desenho isso para que fique mais didático, para que vocês possam entender e para que juntos a gente possa refletir diante desse tema na sua vida específica e individual, né? Então, o que tem em comum entre você e todas as suas áreas da vida? Você. É você que está no seu relacionamento afetivo, é você que está nas suas relações familiares, é você que está na sua relação com a sua casa, é você que está na sua relação com o seu dinheiro, é você que está na sua relação com o seu trabalho. Então percebe que o ponto em comum entre tudo isso é a sua relação com você. E por isso que o autoconhecimento, ele é tão magnífico. Porque o autoconhecimento, ele diz sobre a nossa relação com nós mesmas, principalmente, e automaticamente com os outros, né? Porque a gente transforma a nossa forma de se relacionar com o outro na medida em que a gente entende mais a nossa história, na medida em que a gente abre espaço para compreender mais o outro, colocar nosso ego mais no nosso lugar. Por isso que é tão bonito o processo de autoconhecimento. E por isso que tantas áreas da nossa vida, se não todas, são afetadas quando a gente tem uma mudança grande na nossa relação com nós mesmos. Porque nós estamos em todos esses lugares, nós estamos em todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente faz essa mudança de aprender a colocar no centro da nossa vida a gente, e aí não é colocar a gente com um lugar único e exclusivamente egoísta, no sentido de a partir de agora, só os meus desejos, só as minhas necessidades, só aquilo que eu quero importa. Não. A gente se relaciona, a gente vive em comunidade, então a gente precisa entender esses movimentos, né? Mas num geral, a gente aprendendo a se colocar no centro da nossa vida, até como um ato de serviço de amor a toda a comunidade. Porque quando eu me coloco no centro da minha vida, eu vou tentar ser uma pessoa melhor para mim. Eu vou tentar ser uma pessoa melhor para o outro, eu vou tentar ser uma namorada melhor, eu vou tentar ser uma filha melhor, e não melhor para agradar, melhor porque eu quero mais paz na minha vida e nos meus relacionamentos, eu quero mais paz na minha relação com o meu trabalho. Eu sempre convido a gente a colocar a gente no centro da nossa vida. E é claro que tem momentos específicos da nossa vida, como por exemplo a maternidade, ou quando algum familiar nosso está vivendo alguma situação de saúde específica que demanda da gente muita atenção. Muitas vezes a gente faz esse movimento de colocar no centro essa pessoa que está precisando de muito mais cuidado e que são cuidados que são absolutamente muito mais importantes do que muitas outras coisas que na minha vida nesse momento são irrelevantes, ou um filho que demanda 100% da nossa energia, né, que precisa ali de cuidado, de carinho, de atenção, de um olhar atento para que a gente possa entender esse outro ser que chega. Então, é saudável também a gente saber tirar a gente do nosso centro, mas a gente precisa saber como é a sensação de ter a gente no nosso centro. A gente precisa
ter a consciência de como é estar no centro da nossa vida, respeitar os nossos desejos, as nossas necessidades, o nosso corpo, questionar os nossos sims, os nossos nãos, buscar sims e nãos alinhados com o nosso coração, porque muitas vezes a gente nem tem essa referência, né? A gente fica tentando colocar outra coisa no centro porque a gente não tem uma referência do que é eu estar no centro da minha vida. E construir essa referência, ela demanda energia da gente. Ela demanda um desapego desse lugar de muito foco nessas outras áreas da vida, aprendendo a focar em si, aprendendo a olhar o que você pensa, o que você sente, o que você realmente gosta, o que você realmente quer. Percebe que é muito complexo esse lugar? Mas ele é muito libertador e é um processo que dia a dia a gente vai fazendo, na medida em que a gente vai percebendo como hoje a dinâmica da nossa vida opera. Como hoje a gente opera diante dos nossos relacionamentos e da nossa relação com nós mesmos. E parece que eu tô falando tudo isso e aí você tá pensando, né? Mas esse não é um episódio sobre vida de autônoma, sobre adultecimento. Eu não consigo falar de adultecimento sem falar disso que eu tô falando aqui pra vocês. Porque o adultecimento não é a idade que a gente tem na nossa certidão de nascimento, a partir da data que a gente nasce, né? Não é a minha idade. A gente não se torna adulto por conta da nossa idade. O adultecimento que eu falo aqui é um adultecimento emocional, em que a gente começa a realmente se responsabilizar pelas nossas ações, pelos nossos atos, por aquilo que a gente pensa, por aquilo que a gente sente, por aquilo que a gente deseja na nossa vida e pela construção desse caminho que a gente deseja. Então, adultecer não é sobre idade, não é sobre algo externo que me acontece e que me adultece, e sim é uma mudança interna onde a gente aprende a realmente se responsabilizar pela nossa vida, a realmente se responsabilizar pelo nosso dinheiro, pela nossa vida profissional. E quando a gente fala de autônomos, isso está diretamente 10 mil vezes até mais conectados do que outras profissões, né? Do que profissões que têm algum apoio de alguma empresa específica, em que tem um registro por detrás, porque quando a gente é autônomo, a gente precisa aprender a lidar muito com o nosso emocional. E é justamente por isso que eu falo que não tem como a gente construir um trabalho saudável sendo autônomos se a gente não tem uma relação saudável com as nossas emoções, se a gente não sabe lidar com a gente, se a gente não desenvolve a nossa inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, eu queria aqui fazer um parênteses, porque isso é algo muito vendido hoje em dia, principalmente para grandes empresas, né? A inteligência emocional dos meus funcionários. E muitas vezes essa inteligência emocional ela é confundida com o não levar as minhas emoções para o meu trabalho. Só que quando eu vou para o meu trabalho sem levar as minhas emoções, quem que está indo para o meu trabalho? Quem está indo para aquele trabalho que eu vou ter, de um jeito ou de outro, que me relacionar com pessoas? De um jeito ou de outro, eu vou ter que lidar com a humanidade de todas as outras pessoas que trabalham comigo, mesmo de forma indireta. Então, quando eu tento me blindar das minhas emoções e tento ter uma inteligência emocional diante dessa expectativa de eu não vou levar as minhas emoções para o meu trabalho, eu vou separar tudo o que acontece na minha vida para o meu trabalho para eu ser o mais produtiva possível, a gente está falando de reprimir ainda mais aquilo que nos afasta da gente. Porque quando a gente aprende a se colocar no centro da nossa vida, a gente vai entender que todas as nossas emoções, elas estão em todos os lugares. É claro que a gente precisa aprender a observar, a identificar, a trabalhar uma regulação emocional, a trabalhar uma modulação emocional, né, uma forma de reagir mais saudável diante das emoções, principalmente nesses ambientes, né, de trabalho. Então não é que eu preciso ser engolida pelas minhas emoções, mas não é também ignorar completamente isso. E quando a gente é autônomo, um dos maiores desafios que a gente vive, que eu vivi principalmente lá no começo, e ainda é um lugar de bastante vigilância, e que eu vejo muitas pessoas também acessando, é esse lugar das próprias emoções e dos próprios pensamentos, que muitas vezes são confusos, né? Porque é uma jornada muitas vezes solitária de o que eu preciso fazer, como eu vendo o meu trabalho,
como eu desenvolvo a minha comunicação, como eu me organizo e planejo o meu financeiro a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo. Tudo isso envolve as nossas emoções como um todo, porque a gente vai precisar pensar sobre os nossos sonhos. E aí eu te convido para, se você não escutou o primeiro episódio, que é Sonhos nos Despertam para a Vida, eu te convido para que assim que você finalizar esse episódio, você volte lá e escute, para você entender como a vida profissional ela está conectada com os nossos desejos de alma mais profundo e também com os nossos desejos humanos, porque somos humanos também, né? A gente precisa também honrar essa nossa experiência com equilíbrio, honrar também os desejos humanos que a gente acessa. Então, o meu processo de adultecimento na vida começou por conta do meu profissional, porque quando eu me tornei autônoma, eu já falei isso para vocês aqui também no episódio passado de vida de autônomo, né? Eu não queria ser autônoma ou ser empreendedora, eu queria só atender, eu queria só cuidar de pessoas, eu queria só a entrega. E o nosso trabalho não é só a entrega. A entrega é um pilar super importante, mas tem várias outras coisas que são importantes nesse meio do caminho, né? E que complementam uma entrega bem feita também. Então eu demorei muito tempo para despertar a minha consciência, e isso aconteceu muito quando eu fui morar com uma amiga minha, onde eu precisei me gerir de forma financeira, de uma forma que nunca tinha acontecido antes. Eu precisei lidar com alguns incômodos relacionados à questão financeira do meu trabalho, que estavam num lugar um pouco acomodado quando eu morava com os meus pais, né? Então, isso começou a ser remexido muito. E quando tudo isso começou a ser remexido muito, eu precisei lidar com as minhas emoções, eu precisei lidar com o meu desconforto de olhar para o dinheiro, eu precisei lidar com muitas coisas que estavam relacionadas com essa dificuldade de me bancar, essa dificuldade de bancar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acredito, e que, de novo, ainda é um lugar de vigilância. E eu acho que sempre será, né? Porque a gente vai sempre mantendo uma atenção para ver o quão verdadeiro com a gente está sendo, e acho que ter essa atenção cuidadosa e amorosa com a gente é super importante também ao longo da nossa vida. E uma das coisas que me despertou muito para esse lugar e que eu considero muito que é um processo de autoconhecimento e de adultecimento emocional é o lugar de pensar que teriam coisas que eu precisaria fazer que eu não queria fazer. Porque quando a gente está preso num lugar de não tanta autorresponsabilidade da nossa vida, a gente abre mão de forma muito fácil de tudo aquilo que a gente precisa fazer, mas que não nos entrega um prazer imediato. Tem coisas que a gente precisa fazer e que a gente não quer fazer, mas a gente sabe que a gente precisa fazer. Por exemplo, a academia. Eu sei que eu preciso ir na academia se eu quiser desenvolver os meus músculos ou fazer alguma outra atividade que me entregue esse resultado. E muitas vezes eu vou precisar ir para a academia mesmo não tendo a vontade de fazer, mas me apegando a esse resultado a longo prazo de cuidado comigo mesma. Quando a gente pensa nisso que a gente precisa fazer, existe um desejo talvez muito grande dentro da gente de querer terceirizar isso. E isso reflete uma resistência interna que a gente tem, às vezes, de amadurecer na vida. Porque eu não consigo terceirizar, por exemplo, um cuidado com o meu corpo. Eu não consigo falar para o meu companheiro, ó, vai na academia para mim e malha, que aí eu vou receber os benefícios daquilo que você está fazendo. É claro que eu vou receber os benefícios daquilo que ele está fazendo, porque reduz a ansiedade, e quando a gente se relaciona, isso também reflete no outro, né? Mas quando eu falo de uma questão do desenvolvimento muscular, que é um desejo que eu tenho para mim, não dá para eu terceirizar. Não dá para eu fazer isso só quando eu tiver com vontade. Não dá para eu não pegar essa responsabilidade para mim, dentro daquilo que é possível para mim nesse momento. Então, o processo de adultecimento, ele envolve esse lugar da gente abrir mão do prazer imediato para que eu possa me conectar e bancar aquilo que realmente fazia sentido para mim, também a longo prazo. E muitas vezes, nesse lugar, a gente vai precisar fazer escolhas que realmente nos entregam um lugar de mais amadurecimento. E aí eu queria compartilhar um negócio com vocês que aconteceu nesse último domingo.
que eu achei muito simbólico, né? Que o domingo do Dia dos Pais, agora de agosto, a gente tinha programado de eu ir tomar café da manhã com meu pai, o Hudson ia almoçar com os pais dele e à noite a gente iria no show do Thiago York aqui em Ribeirão, que tinha um show gratuito, a gente tinha conseguido ingresso para ir. E a programação era fazer cada um separado e juntos a gente ir no show. Porque eu pensei, se eu for tentar fazer tudo, eu não vou dar conta e eu não queria abrir mão do Thiago York. E a mesma coisa ele, né? Só que, quando eu fui tomar café, ele quis ir tomar café. Quando a gente pensou sobre ele ir ver os pais dele, eu também queria ir ver os pais dele. Eu também queria estar naquele momento, que é um momento importante, é um momento simbólico, né? Os pais dele moram em outra cidade e foi super importante a gente estar lá naquele momento. E quando a gente foi para aquele momento, a gente voltou muito em cima do horário. E a nossa cachorrinha estava começando a tomar antibiótico nesse dia. E aí eu tinha pedido pro meu pai vir em casa ver ela à tarde e ela tinha vomitado 2 vezes. E quando a gente estava voltando e eu falei com meu pai, e ele tinha me falado que ela tinha vomitado, e aí eu tava pensando o quão cansada eu tava já de ter acordado cedo, de ter ido tomar café, de ter viajado, de estar voltando de viagem. E quando eu pensava que a Betina precisava de cuidado e que eu precisava ir no Thiago York, que eu não queria abrir mão do Thiago York, isso criou um embate muito grande em mim. Eu tô dando um exemplo de algo bem simples aqui para que a gente possa entender esse processo de adultecimento, tá? E aí eu e o Hudson a gente entrou nessa conversa de falar sobre esse processo, né? Eu falei assim, será que não seria melhor a gente deixar de ir no Thiago York para cuidar da Betina? Aí ele até disse, mas não vai mudar tanto o quadro da Betina a gente estar junto ou não. Aí eu falei, talvez mude o estado dela, né? Dela se sentir mais segura, dela gostar de estar com pessoas, porque ela ama, ela fica que nem uma sombra atrás da gente o dia inteiro. Então, talvez isso entregue para ela um pouco mais de conforto, né? Quando a gente tá doente, a gente gosta de saber que tem alguém por perto, olhando por nós. E aí não sei se é uma projeção que eu faço em cima dos animais ou se é algo real também, né? Mas isso me pegou muito. E aí eu perguntei para ele assim: quando você pensa no ir no show do Thiago York ou ficar com a Betina, qual dessas escolhas te dá mais paz? E eu perguntei isso para ele porque eu estava pensando nisso. E quando eu pensava nisso, eu pensava, nossa, o show do Thiago York seria muito legal, porque eu amo o Thiago York, né? Mas tá muito frio, eu vou chegar muito cansada, porque eu já estou cansada, né? E eu ia chegar em casa por volta das 10, 11 horas da noite, e no outro dia era segunda, ia ter que acordar cedo, e tinha coisa para fazer ainda em casa, tinha que cuidar da Betina quando chegasse em casa. E quando eu pensei em ficar em casa, eu me visualizava fazendo janta. Uma janta com muita calma, assim, sabe? De ralando a beterraba, de fazendo um arroz gostosinho fresquinho, um feijão gostoso fresquinho. E eu falei, caraca, a situação que me dá mais paz quando eu me conecto com o meu corpo é o lugar de ficar em casa e de cuidar da Betina e de fazer tudo que eu preciso fazer com calma, estando perto dela. E isso para mim foi um embate muito grande, porque mentalmente eu queria ir no show do Thiago York. Tinha um lado meu muito resistente a abrir mão desse status de ir no show do Thiago York. Eu pensei, gente, Thiago York não vai morrer. Eu já fui em show dele, vão ter outras oportunidades, né? Então, isso pode acontecer outra vez, né? E agora a Betina tá precisando de cuidado, e o cuidado que ela precisa é agora, não é amanhã. E no final das contas a gente decidiu ficar em casa e cuidar dela, e no final das contas o Hudson também chegou nessa conclusão da importância que é da gente saber fazer escolhas adultas, que as escolhas nesse lugar do nosso adulto muitas vezes não é a escolha que a gente queria mentalmente, não é a escolha que a nossa criança queria, não é a escolha que a nossa adolescente queria. E isso gera muito trabalho da gente perceber e da gente ir abrindo mão do ego, dessa nossa parte que quer às vezes tudo, que não dá conta de abrir mão de nada, que tem medo de perder. A gente vive numa sociedade que a gente é instigado a todo momento a pensar em tudo que a gente está perdendo, né? E
pouco em tudo que a gente estava ganhando. Essa foi uma reflexão que a gente teve também, de pensar que a gente está perdendo sim o show do Thiago York, a gente precisa assumir pra gente que está perdendo, não é, não estou perdendo porque vou ter outra oportunidade, não. Aquele show daquele dia eu estou perdendo e eu preciso lidar com o fato de que eu não vou naquele show. Isso é real. Lidar com essa frustração de que aquele momento jamais acontecerá novamente e eu vou perder. Só que a gente é pouco estimulado a pensar no que a gente ganha. No que eu ganho perdendo o show do Thiago York. Eu ganho mais tranquilidade para terminar o meu domingo, eu ganho mais paz para poder cuidar da Betina, eu ganho mais cuidado, carinho e afeto com ela, eu ganho mais tempo de qualidade na minha casa, eu ganho mais sono. Então, percebe que a gente é pouco estimulado a pensar nisso? E a gente é pouco estimulado a realmente assumir que a gente perdeu, porque a gente fala, não, a gente não perdeu, porque outras oportunidades virão. Outras oportunidades virão, mas aquela não. E isso dói muito pra gente, né? E aí eu posso trazer também outro exemplo, como a criação desse podcast. Eu falei pra vocês isso no primeiro episódio. Um dia que eu tava refletindo sobre o meu trabalho, eu tava pensando muito sobre as coisas que eu gostaria de fazer na vida e sobre, nossa, se eu pudesse ganhar dinheiro com algo que eu amo, o que eu gostaria? O que eu gostaria de ganhar dinheiro, né? O que eu amo fazer que, tipo, parece que eu me vejo a vida inteira fazendo, eu nem sei se é a vida inteira, né? Mas que agora isso pra mim faz sentido. E me veio muito forte, assim, eu tenho vontade de ganhar dinheiro falando. Acho que é por isso que um dos meus sonhos é palestrar no TED, um dos meus sonhos é saia justa no GNT, inclusive Eliana, Bela, Rita, todas as mulheres maravilhosas que estão lá, por favor, que essa energia chegue em vocês e que o GNT me note e que saia justa me convide para fazer um quadro, eu ia amar mesmo. E eu vi que o podcast para mim bebia muito desse lugar, de eu liberar mais e de soltar mais a minha comunicação para eu construir aquilo que eu desejo, que eu não tenho a mínima ideia do que vai ser e de como isso vai se dar, mas que eu preciso dar um primeiro passo. Então, se eu quero trabalhar falando, eu preciso começar a falar em um lugar que eu me sinta mais confortável. Eu preciso começar a construir isso. Se eu quero construir uma casa, eu preciso primeiro pensar em como, em onde, qual terreno, qual dinheiro que eu preciso fazer a planta, eu preciso fazer a fundação. Existem vários passos que eu preciso dar para que um dia eu more na casa que eu desejo. Mas se eu não olhar para aquilo que eu desejo a longo prazo, e não lidar com esse desgosto de ter que fazer coisas que eu não queria fazer, que não me dão um prazer imediato, que é um prazer infantil, né, em que a gente está o tempo todo tendo recompensas na vida, e quando a gente fala de projetos a longo prazo, a gente não está falando de uma recompensa que ela vai vir agora, ela vai vir com o tempo, e a gente nem tem tanta clareza de qual recompensa vai ser essa, mas mais do que isso, eu acredito que apesar da recompensa, a gente precisa tá feliz naquilo que a gente está fazendo, então independente de onde eu vou chegar com esse podcast ou falando as coisas que eu penso, que eu estudo, que eu me aprimoro, fazer isso para mim precisa fazer sentido e não só pelo resultado, né? Mas se isso faz sentido para aquilo que eu quero construir, eu preciso começar a fazer. Então eu preciso pensar na vida que eu quero ter. Eu preciso começar a pensar em longo prazo. Eu lembro que uma amiga minha, nessa época que eu comecei a viver esse processo de adultecimento, principalmente conectado com o dinheiro, ela me perguntou sobre quais eram os meus planos a curto, médio e longo prazo, materiais. E eu buguei totalmente. Eu tinha muitos poucos planos e eu acho que essa é uma das grandes dores de nós autônomos. Como é uma profissão que gera pra gente um senso de muita instabilidade, a gente tem muita dificuldade de se permitir pensar a longo prazo, sobre o que a gente deseja construir pra gente a longo prazo. E longo prazo eu falo de 10, 15, 20 anos, eu não tô falando de 3 anos. 3 anos não é longo prazo, né? Pelo menos pra mim não. Então, a gente se permite pensar pouco sobre tudo isso que a gente deseja. A gente se permite pouco pensar sobre o que a gente deseja construir para a nossa vida, justamente por esse lugar instável que a gente vive ou que nos é vendido. Eu, de verdade, acho que não é tão instável assim quanto a gente fala, quanto a gente cria,
mas a gente aprende e a gente fortalece essa crença muito forte na nossa vida. E isso também tem muita conexão com os nossos ancestrais, né? Na geração dos nossos pais, aqui falando de alguém que tem uma faixa etária parecida com a minha, de 30, existe uma grande tendência dos seus pais terem sido talvez pioneiros na sua família, nos estudos, pioneiros num trabalho talvez mais estável, né, que entregasse um pouco mais de chão. E quando a gente fala dessa mudança de que agora existem muitos novos trabalhos e muitas novas possibilidades nesse lugar do autônomo, a gente também fala da importância da gente desconstruir essas crenças que a gente acessa. Eu lembro que um dia eu fui conversar com os meus pais, porque por conta de algumas questões financeiras eu estava sentindo muita ansiedade. E aí eu falei, eu preciso comunicar isso para os meus pais, porque se Deus o livre acontecer uma crise de ansiedade, eu preciso ser amparada por quem está perto de mim, né? Então não adianta eu não falar para não querer incomodar ou para eles não me julgarem, eu preciso falar para que se aconteça eu tenha apoio. E aí eu comuniquei isso para eles, e a gente começou a conversar dessa questão financeira, dos autônomos e tudo mais, e meus pais, eu lembro que eles falaram assim, eu jamais daria conta de viver uma vida autônoma onde não tem nenhuma segurança daquilo que chega, daquilo que sai. E eu não acho que isso é tão verdade, de que a gente não tem nenhuma segurança, porque ele é instável até a página 2. Existe um fluxo, talvez de saída e de entrada, que é diferente, mas existem muitas coisas acontecendo nesse fluxo que traz também um leve contorno para que a gente possa entender. Aí tem alguns desafios, né, sobre como que a gente define as nossas férias, como que a gente recebe nas férias, como que a gente pensa numa aposentadoria a longo prazo, que aí são coisas mais complexas e que demandam uma energia diferente. A gente não vai conseguir não ter esse trabalho igual quando a gente trabalha no CLT. Quando eu tô no CLT, eu penso pouco sobre isso, porque eu já tô no registro, né? Eu já tô registrada, já tô ali pagando a minha aposentadoria, né? A empresa já tá pagando os impostos referente à minha contratação. Então, a gente tem muito menos trabalho para pensar nessas outras coisas, mas eu realmente não acho que isso é tão instável assim, né? Então, quando a gente fala nessa construção da vida de autônomo e do nosso profissional como um todo, a gente precisa começar a pensar naquilo que dá mais paz pra gente. E a paz não é esse prazer imediato. A paz é uma paz realmente que o corpo comunica, né? Então, existe um trabalho que a gente acessa quando a gente se torna autônoma, que é o trabalho de pensar sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua organização, sobre o seu planejamento, sobre dinheiro, sobre as suas relações, sobre a sua relação com outros profissionais, coisas que talvez a gente não se preocupe tanto quando a gente está num CLT, onde algo, entre muitas aspas, é mais garantido. Então, as escolhas que eu tô fazendo para mim hoje, elas fazem parte do caminho de vida que eu desejo construir para mim, né? Por isso que eu falo que não é tão fácil a gente trabalhar questões relacionadas à vida de autônomo, porque a gente está falando de medos profundos, de crenças profundas, de quebras de padrões ancestrais, e é justamente por isso que eu criei a mentoria, porque a mentoria a gente aprofunda também nessas travas energéticas, nessas travas mentais, emocionais, que te impedem hoje de construir uma vida da forma como você deseja profissionalmente falando. E para isso a gente precisa ter esse trabalho de olhar para si, ter esse trabalho de pensar que o trabalho é uma área da nossa vida e como que a gente deseja construir a nossa vida, como que a gente amadurece no nosso trabalho, amadurecimento, a nossa relação emocional com nós mesmos, colocando a nossa relação com nós no centro da nossa vida. Porque se tem um eu no centro da minha vida extremamente desequilibrado, esse eu desequilibrado ele vai estar em todas as áreas da nossa vida. E tem momentos da nossa vida que a gente vai estar extremamente desequilibrado, e aí não é para pensar que, nossa, então vai dar tudo errado. Não é sobre isso. Mas o desequilíbrio ele existe para que a gente encontre um novo equilíbrio. Então a gente precisa fazer esse movimento e não se acomodar em um desequilíbrio e não deixar de pensar nas emoções e nas suas crenças só porque você precisa fazer dinheiro. Eu vejo isso como algo muito comum na vida de autônomo. Eu não vou parar e pensar sobre o que eu quero da minha vida, sobre os meus sonhos, porque eu preciso pensar se eu vou receber tudo que eu vou receber no mês que vem. Eu sei que isso é muito angustiante.
né? E sei que tem muitas pessoas que não têm o privilégio realmente de ter um tempo para pensar nisso, porque é realmente uma situação de sobrevivência. Mas muitos de nós que a gente fala isso, e talvez você esteja me escutando aqui, você se identifique com isso, a gente exagera nessa dose, a gente exagera nesse lugar de instabilidade que não é tão instável. Por exemplo, no começo da minha carreira, eu não tinha uma planilha financeira, por exemplo, né? Eu não tinha uma planilha de acompanhamento financeiro. Então eu tinha uma ideia de que era tudo muito instável, mas eu não sabia quanto entrava, eu não sabia quanto saía. Quando eu comecei a estudar esses temas mais a fundo, eu comecei a acompanhar. E aí eu vi que não varia tanto ao longo do ano, assim, o que eu recebo a ponto de, tipo, nossa, ser metade ou ser sei lá, 5 vezes a mais. É claro que a gente tem momentos de saltos aí, né, na vida profissional, que esses saltos acontecem, mas eles são momentos pontuais que depois se sustentam por mais um tempo, aí a gente vai, né, crescendo na medida em que essas coisas vão se dando. Mas, quando eu fui acompanhar, eu vi, cara, a minha vida financeira ela não é tão instável assim. E eu preciso olhar, se eu quero que ela melhore, eu preciso olhar para ela para ver o que eu posso fazer para que ela seja cada vez mais do jeito que eu desejo, para que cada vez o meu dinheiro trabalhe para mim, né? E não eu trabalhe para ter o dinheiro só exclusivamente e entre no estado de desespero constante, onde eu esqueço de olhar para o que eu penso, de olhar para o que eu sinto, de ter os meus momentos de autocuidado, de ter as minhas relações que me nutrem e que nutrida eu posso voltar para o meu trabalho com mais consciência. A gente tem uma ideia de que a gente pode viver sem esse eu no centro, só que se você não está bem emocionalmente durante 10 anos, você vai ficar levando essa energia para todos os outros lugares. E mais do que isso, se a gente não está bem, a gente tem uma oportunidade de olhar, de descobrir o que não está bem para que fique melhor. Então, o que a gente tem feito com o nosso emocional? A gente tem pouca consciência sobre o quanto o nosso emocional impacta na nossa vida, principalmente de nós autônomos. Então, a gente precisa cuidar da nossa criança, a gente precisa acolher a nossa criança, a gente precisa aprender a dar lugar para o nosso adulto, para que o nosso adulto possa guiar a nossa vida e não a nossa criança, porque uma criança não foi feita para guiar um carro, por exemplo, né? Ela não dá conta, porque não é o papel dela é outro, é explorar, é se divertir, é se expressar. Então a gente tem essa energia dentro da gente, mas se ela toma a decisão o tempo todo, que é uma decisão de ter prazer imediato o tempo todo, de se vislumbrar com coisas que no final das contas nem são tão relevantes assim para mim, a longo prazo para o meu trabalho, eu vou deixar de nutrir uma relação realmente madura comigo e com o meu trabalho. Lembra que a gente está no mês em que a gente está trabalhando esse lugar de enxergar além da ilusão. A cartinha do mês do primeiro episódio desse mês de agosto fala da energia do mês, que é uma energia de revisão. A gente está no meio de um Mercúrio retrógrado também. Então, talvez esse seja um bom momento para você olhar para as ilusões que você tem sustentado na sua vida sobre o seu trabalho. Talvez uma ilusão de ficar contando para si mesmo que você não quer um trabalho de autônomo, mas na verdade é um medo que está respondendo por você e não é realmente um desejo, né? Ou se você quer viver uma vida de autônomo, fazendo algo que você ama e tem um emprego CLT, o que você tem feito para que você crie essa ponte para um dia você viver só do trabalho que você ama, né? E dentro do trabalho que a gente ama, a gente vai ter coisas que a gente não gosta de fazer, isso é importante da gente se relembrar. A gente precisa ver propósito naquilo que a gente faz, acreditar naquilo que a gente faz. Mas dentro de tudo aquilo que a gente faz, vão ter coisas que a gente não gosta de fazer e que a gente vai precisar fazer. Mas se você tem um trabalho CLT e tem um trabalho autônomo que anda em paralelo, talvez esse seja um bom momento para você pensar sobre como tem sido essa ponte, como você tem conectado isso, sobre o que você quer para o seu futuro e se você quer para o seu futuro se desvencilhar do seu trabalho CLT, por exemplo, o que você está fazendo hoje para construir isso na sua vida? Como que você está se aprimorando nesse processo de se tornar a pessoa que rege a sua própria vida, que banca as suas próprias escolhas, que assume para si mesmo os desejos que você tem
e que talvez seja muito difícil de assumir, porque assumir o desejo que a gente tem, no sentido desse desejo que nos dá mais paz a longo prazo, vai fazer com que a gente enxergue a situação que a gente talvez quer ali por prazer imediato, por um conforto que não é confortável, de um outro olhar, e depois que a gente vê, a gente não deixa de ver mais, né? Não tem como desver algo que não faz sentido pra gente. A gente vê, não faz sentido, e a gente continua enxergando até que a gente faça algo com isso. Então, esse é um mês para você olhar sobre quais são as ilusões que estão presentes nas suas escolhas profissionais, especificamente nesse episódio. O que você está pensando sobre esse lugar também de perder e de ganhar? O que você ganha perdendo aquilo que não faz sentido? O que você perde ganhando aquilo que faz sentido para sua vida? Então, pensar nesses vários aspectos das escolhas que você tem feito, o quanto elas estão alinhadas com o futuro que você deseja construir, o quanto você está disposto ou disposta a fazer aquilo que precisa ser feito. E se você não estiver disposta a isso, talvez o que você precise fazer aqui é assumir para si mesmo que não está e não ficar fingindo que tá, né? Ou fingindo que não liga, né? Talvez liga, mas não consegue. Então, é assumir essa verdade para si mesma, né? De perceber sobre como tem sido a sua relação com as suas escolhas, com esse lugar de perder, de lidar com a frustração de perder coisas, para que você possa ganhar talvez coisas realmente bem mais alinhadas com aquilo que você quer construir a longo prazo para sua vida, né? Porque ser autônomo não é para todo mundo, mas quem escolher ser autônomo vai precisar viver uma das maiores e mais lindas jornadas de autoconhecimento já vividas na sua vida, de gerenciamento da sua vida, da sua história, de autocuidado e de construção de uma realidade que talvez você nem achava que era possível de ser construída, né? Com base nos seus valores, naquilo que realmente faz sentido para você. Não falo que ser autônomo não é para todo mundo, porque nem todo mundo é bom o suficiente para isso. A gente precisa se relembrar que existem pessoas que podem gostar de trabalhar para alguém, né? Gostar de trabalhar fazendo outras coisas que envolvam, né? Um lugar de registro, um outro lugar. E tá tudo bem, a gente tem espaço para todo mundo, né? Mas pensa sobre o que você quer para sua vida. E se você é autônomo ou quer se tornar autônomo, o meu convite é: coloque você no centro da sua vida. Olhe para suas crenças relacionadas a isso, suas crenças relacionadas ao dinheiro, os sentimentos que você acessa quando você pensa em viver a vida que você deseja, se é possível, se não é, um desconforto, uma alegria, que eu tenho certeza que isso vai te dar cada vez mais chão e mais norte para que você, nas suas ações, coloque aquilo que realmente importa na sua vida, certo? Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma. E se você quiser me contar como foi o seu processo de se tornar autônoma ou autônomo, como é esse processo seu de adultecimento emocional diante do trabalho que você escolheu exercer autônomo, eu vou ficar bem feliz, tá? Você pode escrever aqui embaixo ou você pode compartilhar comigo lá no Instagram, que eu vou adorar receber a sua partilha. A gente se vê na semana que vem.